Imagine uma guerra que dura 30 anos. Agora imagine que para um único soldado, essa guerra durou muito mais tempo. Essa é a incrível e surreal história de Hiroo Onoda, o soldado japonês que lutou por quase 3 décadas depois do fim da Segunda Guerra Mundial, porque ninguém lhe disse que a guerra havia acabado. Em 1944, o jovem tenente Hiroo Onoda, com apenas 22 anos, foi enviado para uma missão secreta na ilha de Luban, nas Filipinas. Sua ordem era clara: atrapalhar as forças inimigas a todo custo, nunca se render e lutar até o fim. Ele levou essa ordem ao pé da letra, talvez mais a sério do que qualquer um poderia imaginar. Quando a guerra terminou em 1945, com a rendição do Japão, a notícia simplesmente não chegou a Onoda e seu pequeno grupo de soldados escondidos na selva. Eles viram panfletos lançados de aviões anunciando o fim da guerra, mas pensaram que era propaganda inimiga, um truque para capturá-los. Para eles, a guerra continuava. Os anos passaram. O mundo mudou, mas na selva de Luban, o tempo parecia ter congelado em 1944. Onoda e seus homens viviam da terra, roubando comida de aldeões locais que eles ainda consideravam território inimigo. Eles sobreviviam com bananas, cocos e, ocasionalmente, uma vaca de alguma fazenda próxima. Eles consertavam seus uniformes puídos e mantinham seus fuzis em perfeito estado, sempre prontos para o combate. A vida na selva era brutal. Confrontos com a polícia local e fazendeiros filipinos eram constantes. Um a um, os companheiros de Onoda foram caindo. Um se rendeu em 1950. Outros 2 morreram em confrontos. Um em 1954 e o outro em 1972, deixando o Onoda completamente sozinho. Sozinho, mas não derrotado. Por mais 2 anos, Hiroo Onoda continuou sua guerra particular. Ele era um fantasma na selva, uma lenda local que alguns temiam e outros não acreditavam que pudesse ser real. Enquanto isso, no Japão, a história de Onoda se tornou uma causa nacional. Várias equipes de busca foram enviadas à ilha ao longo dos anos. Eles deixaram jornais, cartas de familiares e até mesmo gravações de voz de sua família implorando para que ele voltasse para casa. Mas Onoda desconfiava de tudo. Ele acreditava que eram armadilhas elaboradas pelo inimigo. Ele tinha sido treinado para desconfiar, para sobreviver, e sua mente estava trancada nesse modo de guerra. A virada aconteceu em 1974, de uma forma totalmente inesperada. Um jovem aventureiro japonês chamado Norio Suzuki decidiu que sua missão de vida era encontrar 3 coisas: um panda, o abominável Homem das Neves, e Hiroo Onoda. Incrivelmente, ele encontrou Onoda em apenas 4 dias de busca na ilha de Luban. Suzuki tentou explicar a Onoda que a guerra havia acabado, que o Japão agora era um país próspero e pacífico. Mas Onoda era inflexível. Ele disse a Suzuki que só se renderia se recebesse uma ordem direta de seu comandante superior. Ele ainda era um soldado do exército imperial japonês e as regras eram claras. Então, Suzuki voltou ao Japão com essa informação. Ele conseguiu localizar o antigo comandante de Onoda, o Meijo Yoshime Taniguchi, que agora era um simples vendedor de livros aposentado. O governo japonês voou com o Major Taniguchi até Luban. Imagine a cena. Em março de 1974, o velho Major, vestindo seu uniforme militar que não usava há décadas, caminhou até o ponto de encontro na selva. Lá ele encontrou Hiroo Onoda, ainda vestindo seu uniforme remendado, segurando seu fuzil Arizaka perfeitamente conservado. O Major Taniguchi leu formalmente a ordem de rendição. Só então, depois de quase 30 anos, a guerra finalmente acabou para Hiroo Onoda. Ele entregou seu fuzil, sua munição e uma granada de mão. Ele saudou a bandeira japonesa e se rendeu oficialmente às autoridades filipinas. Seu retorno ao Japão foi um evento midiático global. Onoda foi recebido como um herói, um símbolo de lealdade e dever de uma era passada. Mas ele se sentia um estranho em sua própria terra. O Japão que ele deixou era um império em guerra. O Japão para o qual ele voltou era uma potência econômica pacifista, cheia de arranha-céus, carros e valores que ele não reconhecia. Ele teve dificuldade em se adaptar a essa nova realidade. A disciplina militar e a luta pela sobrevivência eram tudo o que ele conhecia. Mais tarde ele se mudou para o Brasil, onde comprou uma fazenda, e viveu por muitos anos.
talvez encontrando na vastidão da natureza uma paz que a cidade moderna não podia lhe oferecer. Anos depois, ele retornou ao Japão e fundou acampamentos de sobrevivência para jovens, ensinando as habilidades que o mantiveram vivo por tanto tempo. Ele queria transmitir a importância da resiliência e da autossuficiência. A história de Hiroo Onoda é mais do que apenas um conto de guerra. É uma história sobre o poder da convicção, sobre lealdade levada ao extremo. É um lembrete impressionante de como a realidade de uma pessoa pode ser moldada por uma única ordem, uma única crença. Um soldado que, por fidelidade ao seu dever, viveu em uma guerra que só existia em sua mente. O que você faria no lugar dele? Até que ponto a lealdade a uma ordem deve ir? A história de Onoda nos deixa com essas perguntas profundas. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história incrível, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!